E aí galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de funções e agora a gente vai ver função par e função ímpar. É uma aula bem fácil, muito tranquila, tá? Vamos lá. Começando com a definição, o que é uma função par? Uma função ela vai ser par quando domínios opostos resultam em imagens iguais, tá? A notação então é essa daqui. F de x tem que ser igual a f de menos x. O que significa x e menos x? São números opostos, né? O que são números opostos? É quando eu troco o sinal. Por exemplo, qual é o oposto de 2? É menos 2, tá? Não pode confundir oposto com inverso. Tem muita gente que confunde, tá? Oposto é quando troca o sinal. O oposto de 3 é menos 3. E assim por diante, tá? Agora o inverso aí seria inverter a fração. Por exemplo, o inverso de 2 é 1 sobre 2, certo? Então não pode confundir. Então, função par você vai calcular domínios opostos. Se eles resultarem a mesma imagem, tá? Aí você tem uma função que ela é par. Então eu tenho um exemplo aqui para a gente verificar isso aqui. Olha só. A função f de x igual a x ao quadrado mais 2. Vamos verificar que ela é uma função par, então? O que é que tem que acontecer? Domínios opostos tem que resultar a mesma imagem, tá? O que é domínio? São os valores que eu dou para x na função. Bem tranquilo, né? Então a gente vai calcular primeiro, sei lá, um valor qualquer para domínio só para verificar. Pode ser 2, por exemplo, tá? Então eu vou calcular o f de 2. Então f de 2 eu coloco 2 para x. Muito bem, então vai ficar 2 ao quadrado mais 2. Muito bem. Então f de 2 vai ser igual, 2 ao quadrado eu fico com 4, 2 vezes 2. 4 mais 2 eu tenho 6. Então f de 2 resulta 6. Imagem é o valor que resulta a minha função aqui, tá? Então f de 2 é a imagem. É a mesma coisa que o y, tá? Então tá aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular o domínio oposto ao que eu calculei aqui. Se aqui eu calculei 2, eu vou ter que pegar o domínio oposto. Então o oposto de 2 é menos 2. Troca o sinal do número, né? Então agora eu vou calcular o f de menos 2. Se resultar o mesmo valor para a imagem, ou seja, resultar 6 também, é porque a função é par. Então vamos ver. Se eu tenho então menos 2 como domínio, eu vou fazer menos 2 ao quadrado, vou trocar o x da função por menos 2. Vai ficar então menos 2 ao quadrado mais 2. Então f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 positivo mais 2 dá 6. Então olha só, domínios opostos, 2 e menos 2, resultaram a mesma imagem, 6. Então essa daqui ela é uma função par. Ela obedece a essa condição aqui. Bem fácil, tá? E a função ímpar? A função vai ser ímpar quando domínios opostos resultam em imagens opostas, tá? Então a notação que eu vou ter é essa daqui. F de x tem que ser igual a menos f de menos x. Parece muito complicada essa notação, mas é bem simples, tá? É bem fácil. Então, se eu pego x e menos x, eu estou calculando novamente domínios opostos. A única diferença é que as imagens também vão ter que ser opostos, tá? Então eu vou ter que ter essa coisa aqui. Então um exemplo só para verificar é essa função aqui, f de x igual a x. Uma função bem simples, tá? Para a gente verificar. Então, o que significa a função f de x igual a x? Que a imagem é o valor do próprio domínio, né? Por exemplo, se eu quero calcular f de 2, o valor é o próprio 2. Então fica bem fácil a gente perceber que ela é uma função ímpar, né? Se eu calcular, por exemplo, pode ser o mesmo 2, né? F de 2 resulta quanto? O próprio 2, né? F de x igual a x, o valor que eu der para o domínio vai ser a própria imagem. Então, f de 2 dá 2. Agora, eu tenho que calcular sempre domínios opostos, né? Em ambas as funções, eu calculo domínios opostos. Então, eu vou calcular, se eu calculei o f de 2 aqui, novamente eu vou calcular o f de menos 2, que é o domínio oposto, né? Vou trocar o sinal. Então, f de menos 2 vai resultar menos 2. Então aqui a função ela é ímpar, porque eu calculei domínios opostos, 2 e menos 2, e resultou imagens opostas. Resultou 2 e menos 2. Então é uma função ímpar, tá? E se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, aí a função não é nem par e nem ímpar, é uma função que ela não tem paridade, tá? E agora nós temos aqui, graficamente, o que vai acontecer com o gráfico de uma função par e de uma função ímpar. São características bem interessantes que permitem para a gente afirmar se a função é par ou ímpar apenas analisando o seu gráfico, tá? Então, sempre que a função for par, eu vou ter simetria em relação ao eixo y. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? É uma função par, eu tenho simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo y, tá? E se a função for ímpar, eu sempre vou ter simetria em relação à origem do sistema. Então, sempre que eu pego domínios opostos, resulta imagens opostas.
Então a minha simetria vai estar em relação à origem do sistema. Tá ok? Agora uma observação bem importante, tá? Sempre que eu tiver funções polinomiais, o expoente do x ele vai indicar se a função é par, ímpar ou sem paridade, tá? Então olha só o primeiro exemplo aqui, eu tenho essa função f de x igual a x elevado a 12 mais 2x elevado à quarta menos 3x ao quadrado. Como que eu posso saber se essa função ela é par, ímpar ou sem paridade? Bom, nesse caso não é legal calcular domínios opostos, porque eu tenho ali expoentes muito grandes, tá? Então não é legal. Apesar que eu poderia calcular o domínio 1 e menos 1, né? Potência de base 1 não tem problema nenhum calcular. Mas não precisa, tá? Sempre que todos os expoentes do x forem números pares, a função ela é par, o expoente que vai indicar. Então nesse exemplo aqui, ó, todos os expoentes do x são números pares, né? Aqui é 12, aqui é 4, aqui é 2. Todos os expoentes do x são pares, então eu posso afirmar que essa função aqui ela é par, tá? Imagina que eu tivesse aqui muito mais polinômios, né? Um x na 24, por exemplo, então é par. Segundo exemplo, f de x igual a x elevado a 6 menos 2 vezes x elevado a 3 mais x ao quadrado mais 2. Essa função é par, ímpar ou sem paridade? Bom, essa função aqui, ela tem expoentes pares e ímpares juntos. Então ela é sem paridade, tá? Ela não é nem par e nem ímpar, porque tem expoente par e expoente ímpar junto. Então ela é sem paridade. Não é nem par e nem ímpar. Então vamos colocar aqui. E o último exemplo, eu tenho a função f de x igual a 3x elevado a 7 menos 4x elevado a quinta mais 2x. Essa função aqui eu posso afirmar que ela é uma função ímpar, porque todos os expoentes são números ímpares. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1, quando não aparece expoente é porque ele é 1, tá? Então são todos expoentes que são ímpares, tá ok? Então a minha função ela é uma função ímpar. Posso afirmar então que essa função ela é ímpar, tá? Então se você tiver funções que são polinomiais, é só analisar o expoente, você sabe então a paridade da função, tá ok? Então essa é a nossa aula sobre a função par e função ímpar, é só isso aqui mesmo, é bem tranquilo, tá? E a gente não vai fazer uma aula separada de exercícios resolvidos, a gente vai fazer agora mesmo 2 exemplos então, para aplicar isso aqui que a gente viu. Vamos lá. Exemplo, eu tenho que mostrar que a função f de x igual a x na quarta menos 2x ao quadrado mais 1 é par para todo x pertencente ao domínio. Então a função ela não está perguntando para mim se a função é par ou ímpar, tá? Ela está afirmando que é par e ela quer que eu demonstre que isso acontece. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que lembrar da definição de função par. Para uma função ser par, o que tem que acontecer? Domínios opostos têm que resultar imagens iguais, tá? Então eu vou ter que pensar o seguinte, eu vou ter que mostrar que o f de x ele tem que ser igual ao f de menos x. Tá? Eu tenho que mostrar que domínios opostos resultam em imagens iguais. Só que aí, qual vai ser esse domínio que eu vou usar para mostrar? Eu vou ter que usar o x, porque esse x aqui ele pode ser qualquer número que pertence ao domínio. Mostrar, demonstrar, significa que eu vou ter que mostrar que isso acontece para qualquer valor de x. Se eu pegar o x e colocar um número aqui, eu vou apenas verificar que a função é par para aquele valor. Mas eu tenho que demonstrar que ela é par. Então, demonstrar, eu tenho que mostrar que é para todos os valores de x que isso acontece. Tá? Então eu vou ter que fazer isso aqui. Então, se eu pegar f de x, vai ser a própria função, certo? Então, se for f de x, o que acontece? Eu fico com x na quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. Tá ok? Se eu pegar f de menos x, o que vai acontecer? F de menos x, eu vou calcular, vou colocar no x da função menos x, porque é o domínio oposto que eu estou calculando, certo? Então, se eu quero f de menos x, eu vou trocar o x por menos x. Então, vai ficar menos x na quarta, vamos colocar aqui, menos x na quarta, menos 2 que multiplica menos x ao quadrado, mais 1. Então aqui vai ficar igual, né? X na quarta menos 2x ao quadrado mais 1 igual. Menos x na quarta vai ficar quanto? Vai ficar x na quarta. A gente tem que lembrar que sempre que eu tenho uma potência que a base é negativa e o expoente é par, fica positivo, tá? Então esse menos aqui vai ficar positivo porque o expoente é par. Tá ok?
Aí menos 2 que multiplica menos x ao quadrado, novamente a base é negativa, mas o expoente é par, vai ficar positivo. Então daí é só fazer a potência, x ao quadrado fica x ao quadrado, né? E aí mais 1. Então o que aconteceu aqui? A gente ficou com x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 1. Aliás, x na quarta aqui, desculpa, copiei errado de cima, né? Que é x na quarta. Então, x na quarta menos 2x ao quadrado mais 1. E aqui resultou exatamente a mesma coisa. X na quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Então a gente acabou de demonstrar que essa função é par, porque a gente mostrou que se eu calcular f de x e f de menos x, resulta o mesmo valor, tá? Então, através da definição de função par, está demonstrado que essa função f de x é par. Para qualquer domínio x que eu calcule, o seu oposto resulta o mesmo valor. Tá? Então, para qualquer x está demonstrado que vai ser igual eu calcular f de x e f de menos x. Então, eu demonstrei, tá ok? No exemplo 2, eu tenho 3 gráficos então, e eu tenho que dizer se essas funções vão ser pares, ímpares ou sem paridade. Vamos ver a letra A. Eu tenho esse gráfico aqui, então, o que vai acontecer? Bom, se a gente analisar o gráfico A, a gente percebe que tem simetria em relação ao eixo Y, né? Perceba que se eu analisar aqui exatamente sobre o eixo Y, o meu gráfico está espelhado, certo? E o espelho é justamente o eixo Y. Então aqui eu tenho simetria em relação ao eixo vertical. O eixo Y é uma função, então, que é par, né? Lembra disso. Beleza. Na letra B, tem algum tipo de simetria nesse gráfico da letra B? Não tem nenhum tipo de simetria, né? É um gráfico qualquer, então é uma função sem paridade. E na letra C, o meu gráfico ele tem alguma simetria? Tem, né? Tem simetria em relação à origem do sistema. Perceba que se eu analisar a parte que está em cima com relação à origem do sistema, que é esse ponto aqui, o gráfico que está embaixo é justamente o espelho desse de cima, tá? Se eu tiver um espelho aqui na origem, o gráfico de cima é justamente o de baixo espelhado. Se eu pegar o de baixo e espelhar para cima em relação à origem do sistema, dá o gráfico de cima. Então esse gráfico C é simétrico em relação à origem. Sempre que eu tenho um gráfico que é simétrico em relação à origem do sistema, eu tenho uma função que é ímpar. Então está aqui. Então na letra A eu tenho uma função simétrica em relação ao eixo Y, ela é uma função par. Letra B é sem paridade, não tem simetria nenhuma. Né? E na letra C o gráfico é simétrico em relação à origem, é uma função então ímpar. Então essa foi a nossa aula sobre função par e função ímpar. Não é um assunto muito importante, tá? Não costuma cair muito nas provas essa parte de paridade aqui, mas se você precisar disso aqui algum dia, você já sabe, então é bem fácil, é bem tranquilo. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Tô te esperando nas próximas aulas. Valeu, tchau!